Então, meus irmãos, nós ainda estamos vivenciando os 12 dias preliminares dessa preparação para a consagração a Nossa Senhora. Então começou esses 12 dias, dia 9 agora, né? E vai até o dia 20. Então, até o dia 20, ainda é os 12 dias. A partir do dia 20, que no caso vai ser dia 21 até dia 27, vai ser a primeira semana. Então, a partir do dia 21 até dia 27, é essas orações que estão sendo passadas agora que vocês vão fazer. Que no caso é a ladainha do Espírito Santo e a ladainha a Nossa Senhora. Então, a partir do dia 21 até o dia 27, vocês vão fazer essas orações aí. Amém? Amém. Oi? Depois do dia 21. Depois do dia 21. Até o dia 20 é a oração dos 12 dias que foi passada a semana passada. A partir do dia 21 até 27 vai ser essa. Como a pregação e a oração do terço é uma vez por semana, não é todo dia, né? Então não tem como a gente tratar dia por dia de cada tema que São Luís propõe dos 12 dias. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar hoje já da primeira semana. Então a primeira semana que vai começar daqui uns dias, eu já vou falar agora a respeito dela. Então eu queria usar uma passagem do livro de Reis, Segunda Reis, no capítulo 4. Então a primeira semana, São Luís ele propõe o quê? A gente olhar para nós mesmos. Como a gente tratou parceladamente em alguns capítulos do tratado. São Luís ele fala: nós procuramos agora nessa primeira semana ter conhecimento de si mesmo. Então o que eu propus para estar falando hoje? A respeito do sono. Euclides, o sono em que sentido? Santo Tomás de Aquino ele fala que a palavra sono ou dormir, ela tem vários significados. Ele fala, o primeiro pode significar um sono natural, daqui a pouco nós estamos indo dormir. Que mais uma hora e meia, nós já está vazando para a cama, não é assim? Santo Tomás fala, o sono, o dormir, pode ser nesse sentido. Segundo sentido, que é o que nós vamos principalmente tratar aqui, é o sono da negligência. Não tem aquele velho ditado que fala, o cavalo passou arriado e eu perdi ele, eu perdi oportunidades. Todo mundo já ouviu esse velho ditado, né? Ou se não, cochilou, o cachimbo cai. Por quê? Porque é o sono da negligência. Então, os santos da igreja, por exemplo, eles falam assim, você pode viver uma vida inteira em estado de graça, sem pecar mortalmente. Se nos últimos dias da tua vida você pecou mortalmente, por aquele único pecado você é condenado ao inferno. As pessoas, né, hoje a teologia de hoje prega contra isso, né, falando, não, mas Deus é misericórdia. Mas Santo Tomás de Aquino fala, essa misericórdia tem um valor infinito. Então quando você ofende a Deus com um pecado grave, mortal, você está ofendendo não o teu parente, o teu vizinho, o teu irmão, o teu filho, assim por diante. Você está ofendendo alguém de uma dignidade infinita. Então a pena que vai se seguir para você também é de um problema infinito, que no caso é o inferno. Nunca vai acabar. Pra você ter uma noção, os padres da igreja de São Leonardo de Porto Maurício, ele fala isso. Faz 7.000 anos que o mundo existe agora. Não é 1.000.000 de anos igual os outros falam aí dos dinossauros, não. Isso aí é balela. E se nós for nessa toada aí, então a Bíblia nós temos que descartar ela. Então faz 7.000 anos que o mundo existe. Faz 7.000 anos que Caim está no inferno, por exemplo, ele fala. Só que o inferno mal começou para ele. Olha que loucura. Faz 500 anos que Lutero dividiu a igreja e em cada esquina você vê uma igreja protestante hoje. Faz 500 anos que ele está no inferno. O inferno mal começou para ele. Meu Deus do céu, isso é uma loucura. Então Santo Tomás aqui no sono, ele pode ir para esse lado da negligência. Que a gente olha para a gente mesmo e a gente não consegue progredir espiritualmente. Por quê? Porque a gente está dormindo no ponto. Não é assim? Não tem aquelas pessoas do mundo que é mais ligeira que os outros, que talvez a pessoa ela trabalha no mesmo ramo dela, só que ela consegue vender bem, ela fica rica, e o outro não consegue. Ele faz a mesma coisa, só que não prospera.
Por quê? Porque ele está dormindo no ponto. O outro é mais inteligente que ele, não está dormindo. Então o que eu quero tratar aqui hoje é isso, você não dormir. Aí Santo Tomás de Aquino fala, também tem o sono da desatenção, que é digno de culpa. Por exemplo, a pessoa ela negligencia no trânsito, bate o carro na rodovia, leva o outro a morrer porque colidiu lá. A pessoa ela dormiu, ela negligenciou, ela levou outra família a morrer à toa. E Santo Tomás de Aquino fala, esse tipo de sono é digno de culpa. Você não está isento não, porque você fez cagada no trânsito. Aí ele fala, também tem o sono da morte, que é quando Jesus lá em João 11:11, ele chega lá para as duas irmãs, Marta e Maria, elas falam, Lázaro morreu. Ele fala, calma, ele está dormindo. Para Jesus, para Deus, ninguém morre, você está apenas dormindo. Tem esse sono também. Aí ele continua dizendo, tem o sono da paz. Aí já mudou completamente a figura, que é o que nós precisamos buscar, que é o sono da paz, da contemplação, daquele que está alicerçado em Deus. Ia falar isso no final, já começa introduzindo agora. O sono perfeito, por exemplo, é o sono de São José. Como eu já falei aqui uma outra vez, se eu não me engano, eu já falei aqui. É o sono perfeito, é daquele que está unido a Deus. Então ele nunca dorme, ele está sempre com a mente dele elevada a Deus. E por último, Santo Tomás fala o sono da morte espiritual, que é isso que também nós vamos tratar aqui hoje. Ô meu irmão, que a pior coisa nesse mundo é você dormir espiritualmente. Por quê? Porque pesa a nossa salvação. O meu maior objetivo na vida não é só ter uma família, deixar uma herança para os meus filhos. Isso aí qualquer tonto faz. O meu maior sentido que me faz eu caminhar nessa terra é levar eles para o céu e eu principalmente tentar entrar no céu. Fora isso aí é balela, é ilusão do mundo. É ilusão do mundo. Então nós não podemos dormir. Aí ele usa 1 Tessalonicenses 4:12, que São Paulo fala lá. Irmão, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito daqueles que estão adormecidos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. São Paulo ele fala aqui, não fica entristecido a respeito daqueles que estão adormecidos, isso é, que não vive a santidade, não fica triste. E também não toma o rumo desse povo, nós não podemos tomar, gente. Porque eu não sei se você acompanha os noticiários, está cada vez mais pendendo a degradação da humanidade. É guerra para todo canto do mundo, é problema. Eu estava vendo uma reportagem anteontem que fala que como choveu pouco aqui na nossa região esse ano, vai ter aumento dos alimentos, vai começar a faltar alimento. Então tipo assim, tá de mal a pior. O que nós estamos esperando para ser santo e entrar no céu? Nós não sabemos quanto tempo nós vai durar. Então, nesse sono adormecido espiritualmente, nós não podemos ficar. Então, eu quero usar essa passagem da Sagrada Escritura, eu vou picá-la aqui no meio, só para a gente entrar nesse tema. Que vai falar lá no versículo 4. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era estropiado dos pés, tinha problema no pé. Porque tinha 5 anos de idade. Quando chegou, diz Jezrael, a nova da morte de Saul e de Jonatas, e por isso sua ama, tomando, fugiu, e como se apressasse em fugir, o menino caiu e ficou coxo, manquitolando. E o seu nome passou a se chamar Mefibosete. Vindo, pois, os filhos de Remon, Berotia, Recabe e Baana, cada nome bonito também, meu Deus. Entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia. Presta atenção agora. Ele estava no seu leito dormindo numa cesta. E a porteira da casa, a mulher que trabalhava ali na casa, estando a limpar trigo, tinha também adormecido, dormiu junto. Então eu estou cuidando do menino, está com os pés estropiados, agora ficou coxo. Ele dormiu, para que eu vou trabalhar? Vou dormir também, né? Entraram, pois, na casa sem ser sentidos Recabe e Baana, seu irmão, levando umas espigas de trigo, e feriram Isbosete na virilha, e fugiram. Ora, quando eles entraram em casa, Isbosete dormia em cima do seu leito no quarto, e ferindo-o, o mataram. E cortando-lhe a cabeça, andaram toda a noite pelo caminho do deserto.
E levaram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebron, e disseram ao rei: eis a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. O Senhor vingou hoje o rei teu senhor de Saul e da sua linhagem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, gente, cortando um pedaço dessa passagem bíblica, vamos entrar no sentido místico dela, que os padres da igreja interpretam. Isso que eu vou passar aqui para você não é tirado de mim, não dou conta disso, não. O que eu estou passando aqui é o que eu aprendi. Então, ele era paralítico dos 2 pés. São Gregório Magno, ele fala assim, ó, por que ele era paralítico, essa criança dos 2 pés? Ele fala, essa paralisia dos 2 pés é as pessoas que não vigiam, que não rezam. Então a pessoa ela não vigia com a conduta dela, ela não tem uma vida de oração, ela só reza quando dá para rezar, senão ela atravessa o dia sem rezar. Ele fala, é uma pessoa que ela não é nem quente nem frio, tá com os 2 pés machucados. Ela não é nem uma coisa nem outra. E ele continua dizendo, tem um pé na igreja e um pé no mundo. Então frequenta a igreja, mas tem defeito nos 2 pés. Você precisa colocar os teus 2 pés dentro da igreja e ficar, ele fala. Você não pode ficar com um pé lá e um pé cá. Dá para ficar assim? Não dá. Ou você é de Deus, a irmã Lúcia fala, ou você é do demônio, não existe meio termo. E ele continua dizendo, tá com um pé na obra da carne e o pé no pecado. Tem problema nos 2 pés. Pé na obra da carne e no pecado. É por isso que quando a pessoa vai falar, ela não tem efeito. Ela aponta o dedo para alguém e ela tá cheia de defeito também. Tá com os 2 pés machucados, você quer falar o que de quem? Não tem o que falar. E aí ele continua interpretando. Os 5 anos de idade que ele tinha são os 5 sentidos dele desalinhados. O que nós pedimos na segunda dezena do terço? A mortificação dos nossos sentidos. O que é de mortificar? É encobrir os nossos sentidos, para a gente não usar ele errado. É isso que nós pedimos na segunda dezena do terço. Então, 5 sentidos, o olho, o ouvido, o teu cheiro, o teu paladar e o tato, se você empregar ele errado, você desalinha toda a sua vida. Então não dá. Não dá, por exemplo, para mim chegar na igreja ali, no sábado à tarde, olhar para o sacrário, eu venho aqui e começo a participar aqui. Começo a olhar para o sacrário, adorar, saio na rua ali e fico olhando para a mulher dos outros. Não dá. Então ou eu emprego bem o meu olho ou eu não emprego. O tato é a mesma coisa. É por isso que Jesus fala sobre o tato quando ele fala, quando você dá esmola com a tua mão direita, a esquerda não precisa ficar sabendo. Isso é, você não tem que empregar a tua mão para as esmolas e a outra mão para fazer coisa errada. Você precisa estar centrado em Deus. Esses 5 anos que ele tinha e que desalinhou a vida dele é os 5 sentidos. Aí ele continua interpretando o nome Saul, que é aquele primeiro rei que Israel pediu e que perseguiu Davi, significa desejado e solicitado. Esse nome Saul significa do hebraico para o latim. Aí ele fala, isso era a vontade que ele tinha de santidade. Desejava e solicitava, porém ele não conseguiu. Jonatas, ele fala, significa a palavra Jonatas, dado por Deus, uma pessoa inteligente. Foi dado por Deus essa inteligência, mas ele perde e acaba a sabedoria nele. Porque a gente leu aqui, ele, além dele ser ferido no ventre, ferido na virilha, cortaram ainda a cabeça. Porque o diabo que ele quer comigo e com você é isso aí. Ele não quer te ferir na virilha somente. Ele não quer te ferir como nós lemos aqui no ventre. Só deixar você numa boa. Ele quer matar você, arrancar a tua cabeça. Isso é levar você para o inferno. É assim que funciona. Quando os 2 morrem, o Saul e Jonatas, esse menino ficou desesperado. Então ele se machuca e fica manco. São Gregório Magno fala por quê? Que ele já tinha os 2 pés ruins. Aí ele vai lá, se machuca e ainda fica manco e tola. São Gregório Magno fala por que ele fica manco e tola? Porque ele não é nem sim nem não. E Jesus fala que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Gente, que você dê seu sim para Deus ou não. É melhor você olhar para Deus e falar, então eu não quero saber desse trem aqui. Que talvez Deus vai ter misericórdia, do que você ficar brincando com as coisas de Deus. Não dá para brincar. É aquilo que São Pedro fala na segunda carta dele. É a porca lavada que voltou ao lamaçal.
tá lavada, tá bonita, chega a tá rosada, ela volta pro lamaçal. É a mesma coisa o católico. Tá manco de uma perna, não consegue fazer aquilo que precisa fazer. Passa a se chamar então, a partir daquele momento, olha que nome bonito, Mefibosete ou Esbocete, que significa essa palavra vergonha. Então ele passou a viver uma vida vergonhosa, essa criança, essa pessoa. E aí ele continua dizendo, os israelitas, eles acharam isso tão feio, que a partir desse momento o nome de Baal, aquele deus pagão que sacrificava criança para ele, esse deus demônio do deserto, eles falam, eles até apelidaram o Baal de Bocete, que é o mesmo significado de vergonha. Então, gente, diante de Deus, diante do diabo, diante da constelação de anjo, de santo, é vergonhoso se eu e você viver frequentando a igreja e não começar a andar certo. Não dá. Nós precisamos mudar. Essa consagração quer levar você a olhar para si mesmo e mudar. Todo dia a gente precisa mudar. Todo dia a gente precisa mudar. Então ele continua dizendo, Esbocete, ele dorme no leito. E aí ele fala, veja, que ainda que você dorme, porque a gente faz casgada direto, todo mundo peca, e você oscila na fé, Deus é misericordioso, porque Ele sabe que nós oscila. Só que o que acontece? A empregada também dormiu, a porteira dormiu ali. Você dorme e oscila, ele fala. Porém, se a porteira dorme, isso é, sua própria vigília, Deus deixa você cair em pecado. Porque é aquilo que o livro do Provérbio fala. O justo, ele cai 7 vezes no chão, mas ele se levanta. O ímpio, ele desfalece na desgraça. Então você dormiu igual a criança dormiu, tudo bem, você caiu, Deus perdoa, Deus é misericordioso. Mas até a porteira, que é a significação da tua inteligência, da tua vigília, que você precisa vigiar. Não dá para ser de Deus e ser do cão. É igual um amigo meu que tá falando, irmão, você tá muito gordo, você tá sedentário, você precisa caminhar, você precisa fazer uma academia. Eu falei, que jeito que eu vou na academia, moço? Todo mundo tá desalinhado lá dentro, todas as mulheres tá desalinhadas. Como é que uma pessoa falando de Deus, vou lá ficar erguendo metal lá e vendo a mulher tudo lá? Não, não dá. O senhor tá entendendo? Não dá pra mim agir dessa forma. Como que fica a guarda do meu olho, a minha inteligência, o meu intelecto? O diabo, ele vai querer pegar eu. Então, eu não posso deixar essa porteira dormir. Esbocete, ele deixou dormir. Ele não vigiou. Não dá para ficar sem vigiar. Se você não vigiar, você vai cair. Você vai cair. E aí ele fala, se você não vigiar, você vai perder tua cabeça. Isso é, a inteligência e o desejo da santidade. As virtudes, que essa consagração a Nossa Senhora leva eu e você a buscar a virtude. Porque ninguém é santo sem virtude. Todo santo, para ele ser canonizado, ele precisa ser averiguado na vida dele se ele viveu virtude heróica. Você sabe o que é isso? Não é fazer milagre. O santo, ele não é canonizado porque ele ressuscitou um morto, curou um aleijado, devolveu vista para um cego. O santo, ele é canonizado, a igreja olha se ele teve virtude. Porque curar os outros, até o Edir Macedo pode curar, pela mão do diabo. Só que ter virtude e ter paciência, aguentar a marimba, vamos se dizer mais claramente, não é para qualquer um não, só santo. E aí ele fala, se você perder tua cabeça, tua inteligência, o desejo de santidade, não quer mais saber de virtude, os 5 sentidos teu vai pro ralo, você abriu ele para coisa errada. E aí ele fala, quando você abre as portas do teu 5 sentidos para aquilo que é errado, ele fala, você está exposto aos 7 pecados capital. E os 7 pecados capital vai levar você aos pecados mortal. E aí, meu irmão, você não entra no céu. Então essa primeira semana que nós vamos começar a rezar nessas folhas aí a partir do dia 21, é pra gente olhar para nós mesmos. Guardar os nossos 5 sentidos. Como que eu estou usando meu olho? Como que eu estou usando a minha língua? Estou falando muito dos outros, como é que está a minha língua? O que eu ando pensando? Estou apetitoso para as coisas desse mundo, sentindo o cheiro das coisas desse mundo, estou querendo elas, não dá? E aí ele usa 1 Pedro 5,8. Vigia, o demônio está ao redor de vós como um leão, buscando a quem devorar.
E São Tiago ele fala, se você vigia, Tiago 4,7, resiste o demônio e ele vai fugir de você. Ô Jane, pega um copo d'água para mim. E aí quando a gente olha essa vigília dos 5 sentidos, eu lembro de uma passagem de Números, no capítulo 36. Quando Moisés ele entra na terra prometida ali, que eles vão entrar, eles vão repartir a terra, uma família ficou sem possessão de terra. Então vieram 5 filhas de um homem chamado Salfade pedir para Moisés e falar, olha, nós não temos irmão, nós somos só 5 mulheres, a herança era passada para homem, não para mulher. Então tinha que ter um primogênito homem ali. Então nós não vai ter terra nenhuma, nosso pai lutou, nosso pai degladiou, nosso pai te ajudou, nós precisamos dessas terras. E aí Moisés então dá um pedaço de terra, da terra prometida, vai repartir para elas então. E aí São Gregório Magno, Orígenes, ele fala, essas 5 mulheres são os 5 sentidos que você deve empregar para receber a herança da glória eterna. Então eu preciso empregar o meu sentido como essas 5 mulheres quiseram reclamar a terra delas de herança. Eu e você, meu irmão, minha irmã, Jesus ele fala em João no capítulo 14, na casa do meu pai há muita morada, eu estou preparando uma para você. Você tem um quadrado teu no céu. Aqui talvez você não consiga comprar um terreno não, mas você tem um lote para ser reservado no céu, vamos se dizer assim. E você deve buscar essa herança, como essas mulheres buscou. Essas 5. Para mim começar essa escalada, eu preciso empregar os meus 5 sentidos naquilo que é certo. Aonde você está empregando, por exemplo, o teu tato, você só está procurando fazer um pé de meia, o pé de meia vai passar? Deus não deixa você levar nada, não adianta. Ele tira do você nem que for através de um câncer, de alguma coisa assim. As baratas vai comer. Por isso que ele fala, não junta para vocês tesouro aqui na terra. Aqui a traça e a ferrugem vai comer. Então 5 sentidos a gente tem que empregar para a coisa certa. Então aí a gente parte para esse sono que ele teve e ele se lascou por causa do sono dele. Aqui falando no sentido literal, literalmente ele dormiu. Mas no sentido espiritual, ele viveu um sono, uma morte de sono espiritual. Por isso que essa criança se lascou. E aí os padres da igreja eles vão falar. Tem 3 estágios de sono na nossa caminhada. O primeiro está em Lucas 9,32. Quando Pedro, Tiago e João sobem com Jesus no Monte da Transfiguração e eles dormem. Oh meu Deus do céu! Como que você sobe com o próprio Deus no monte e dorme lá em cima? Os homens dormiu lá em cima. Eles viajou na maionese lá em cima. E Cristo transfigurou. A Sagrada Escritura fala que a veste dele se transformou tão resplandecente que nenhuma lavadeira na terra ia deixar branco. Do jeito que ficou. E aí os padres da igreja vai dizer, esse sono é a alma que Deus concede graça, em cima de graça na vida dela. Isso é, a pessoa fica até transfigurada. Quantas pessoas eu já conheci na igreja que Deus concedeu tanta graça para elas, a pessoa não precisava nem pensar, Deus estava dando, era graça em cima de graça. A pessoa ficava no Monte da Transfiguração ali, ó, só na bênção. E aí os padres da igreja falam, por uma sonolência você perde tudo, aquilo que eu falei aqui no começo. Vive a vida inteira em estado de graça, é glória subindo e fogo descendo. Uma sonolência que você teve na caminhada, você perde tudo. Então essa primeira semana que nós vamos enfrentar daqui uns dias, depois desses 12 dias, a gente tem que olhar para nós mesmos. O que está fazendo eu perder a graça de Deus? O que está fazendo eu perder a graça de Deus? Nós não pode perder um minuto a graça de Deus. Eu vou levar minha mãe lá no hospital para ela fazer exame de sangue. Toda terça-feira eu vou lá. Então eu chego lá às 6 e pouco da manhã. A fila ainda tá pouca. É 3 rosários, 4 rosários. Hoje eu lembrei, por negligência, um sono também. Caramba, em vez de eu ficar aqui só no rosário, eu podia ir na missa aqui na Basílica. Tá aqui do lado da Santa Casa. Fui na missa. Eu poderia muito bem ficar sentado no banco do meu carro, no celular, ou conversando com alguém, porque sempre aparece alguém para conversar ali na rua também. É o povo que gosta de conversar, hein, rapaz? É o povo de idade, vocês me desculpam. Eu
eu subo o vidro do carro e vou rezar, meu irmão, porque eu não posso ficar na sonolência. Deus deu a graça de um apostolado aqui, tá dando a graça de um retiro, concede tanta graça, saúde, bênção. Eu vou ficar negligenciando? Não dá não. Segundo estágio de sono, Marcos 14, 37. Quando Jesus vai para o Horto das Oliveiras, iniciar a paixão dele, e ele olha os mesmos três camaradas, hein? Olha, eles estão encostados no pé da árvore lá dormindo. E Jesus fala para eles: vocês dormem? Vocês não conseguiram vigiar 1 hora somente comigo? E os padres da igreja vai dizer: o que é esse sono? É o sono que no primeiro vento de tribulação desestabiliza o ser. Essa consagração não é para você mais se desestabilizar na vida, porque todos nós temos esse momento. Quando uma doença, uma morte bate na porta da gente, a primeira coisa que a gente faz é começa a murmurar. E a gente tem a audácia de olhar para Deus e falar: mas o que eu fiz para merecer isso? Santo Tomás de Aquino fala: todos nós é digno do inferno, você não é digno do céu. É por misericórdia que eu e você é salvo. Então é aquela pessoa que ela está aqui na escuridão do Horto das Oliveiras, que ela dorme. Jesus fala: é 1 hora só, porque eu passei 3 anos pregando, curando, levantando os outros do chão, ajeitando a vida de todo mundo. Não pedi nada para ninguém. Cristo não pede nada para ninguém. A única hora que ele pede: vigie e reza comigo. Aí ele olha no lado, não dá 10 minutos, os camaradas estão dormindo, morrendo em pé. Primeira tribulação que bateu neles, que até então eles não tinham padecido tribulação com Jesus. A primeira que bateu, que foi a própria paixão de Cristo, eles já caíram com as pernas abaixo. E aí São Gregório Magno fala: primeira tribulação te derruba você. Você não pode ser assim. Você tem que se levantar como soldado. Terceiro estágio de sono. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. São Paulo, ele entra numa casa de uns camaradas para começar a pregar, e ele começa a falar às 7 horas da noite, igual nós aqui, só que ele estende um pouquinho mais. A palavra fala que ele vai até meia-noite falando, que o homem começava a falar e não parava mais. Entendeu? Começa a falar e não para mais. O que acontece? A Sagrada Escritura fala: meia-noite é a vida espiritual, ela não volta, ela não é nem para frente nem para trás, não dá. Você tem que ficar ali no meio, isso é unido com Cristo. A meia-noite simboliza isso. Sagrada Escritura fala que nesse quarto do andar de cima que ele estava, onde São Paulo estava pregando, tinha várias lâmpadas ali acesas para que todo mundo ficasse enxergando. São Paulo, os padres da igreja vai dizer: essas várias lâmpadas é os 7 dons do Espírito Santo. Nós podemos dizer que é como fala em Apocalipse 1:20, que havia 7 candelabros diante do trono de Deus. Eram os 7 dons do Espírito Santo ali, junto com São Paulo pregando ali até meia-noite. Estava tudo claro e ele estava lá ouvindo a pregação. Só que vai dando 11 horas, vai dando 11h30. Se o camarada dormir, ele vai rodar. E a palavra fala, no versículo 9, que tinha um homem junto com eles lá, no terceiro andar, que chamava Eutico. Olha que nome bonito também, mas tem nome bonito na Bíblia, hein? E Eutico, esse nome significa aquele que é próspero e feliz. Por quê? Porque ele tinha várias lâmpadas clareando ele naquele cômodo. Só que a palavra fala que São Paulo estava ali pregando. São Paulo pregando simboliza os bons livros que a gente tem à disposição 24 horas na internet, fisicamente. Hoje em dia tem. Antigamente era difícil ter, hoje em dia tem. Ninguém pode falar que não conhece a doutrina hoje. O que mais tem para comprar é livro. E aí São Paulo pregando é a doutrina da igreja, é o próprio apóstolo pregando. E a palavra fala que esse homem, ele encostou na beirada da janela aqui, ó, pôs uma perna na janela e ficou ouvindo São Paulo. Terceiro andar, hein? O sono bateu nele meia-noite, ele caiu para trás do terceiro andar e morreu. Igual o camarada aqui de 5 anos de idade, nós lemos aqui na Bíblia. O que eu quero dizer para você nesse terceiro estágio do sono? Nós tem tudo hoje na mão. Nós tem a doutrina da igreja, nós tem catecismo, nós tem livro, nós tem Bíblia.
Nós tem pregação no YouTube, nós tem informação, se quiser ouvir, você tem o dia inteiro. Até trabalhando dá pra você fazer isso, porque eu conheço gente que tá trabalhando, o celular tá aqui, o fiozinho tá passando por dentro da roupa, tá aqui na orelha, a pessoa tá ouvindo informação. Então só não ouve quem não quer. Só que ele cai da janela e morre. São Paulo desce e ressuscita ele. Os 3 andares que ele cai é representado o mundo, a carne e o demônio. Se você deixar o mundo, a carne e o demônio entrar na tua vida, você vai cair igual aquele homem caiu. E você vai morrer. Só que tem um detalhe, São Paulo foi lá e ressuscitou. Existe alguém na face da terra hoje capaz de ressuscitar alguém? Se você depender de mim para ressuscitar você, se você morrer, você rodou. Eu não tenho esse peito igual São Paulo tinha. Eu não sou santo igual ele, não. Então assim, gente, essa primeira semana para nós se consagrar, a gente precisa ficar na presença de Deus. Nós temos que ficar na beirada da janela e vigiar, porque a janela é aquilo que Jesus fala em Mateus 6:22. O olho é a lâmpada do corpo, isso é a janela da tua alma, Jesus fala. Se o teu corpo tá bom, se o teu olho tá bom, todo o teu corpo tá bom. Se o teu olho não tá bom, você tá em treva, você já rodou. E ele caiu e morreu. Então assim, essa primeira semana a gente precisa olhar para nós mesmos, ver aonde a gente está oscilando nesse sono espiritual. Quantas pessoas que eu conheço dentro da igreja que oscila espiritualmente, dorme espiritualmente. Não estou falando do sono físico não, canseira do dia a dia, o trabalho, isso aí todo mundo tem. Eu estou falando de um sono espiritual que leva nós à morte eterna. Não dá para vacilar. Só existe um sono viável, que é o do Salmo 126, versículo 2. Deus dá a seu amado até durante o sono. Isso é, ele está vigiando a todo momento. Cântico 5:2. Eu durmo, mas o meu coração está velando. Salmo 15, versículo 7. Durante a noite, o meu coração, Deus está exortando. Isso é, você está unido com Deus. Olha para si mesmo nessa primeira semana que vai iniciar dia 21 e vê se você está unido com Deus ou não. Salmo 3, versículo 6. Deito e adormeço, e o Senhor está me sustentando até durante o sono. Salmo 4, versículo 9. Apenas eu deito e já adormeço, porque a minha segurança vem de Deus. Minha segurança é a tua, precisa vir de Deus. Eu quero terminar dizendo isso para você, ó. Lamentação 12:35. Estejam cingidos os vossos... Lucas 12:35. Estejam cingidos os vossos rins. O que é cingir o rim? É colocar um cinto e apertar. E acesas vossas lâmpadas. Você tem que estar com sabedoria, porque o diabo está aí. Seja como um homem, Jesus fala, que espera o Senhor voltar. E batendo a porta, você já abra ela. Não fica vacilando não, porque quando Deus voltar vai ser assim. Vai voltar de várias maneiras. A princípio, é na tua própria morte. A hora que a morte bater na tua porta e Deus chamar você, você já tem que abrir. Isso é, tá em santidade, senão você vai rodar. Aí Santo Tomás fala, tem 3 armas contra o sono espiritual. Primeiro, é aquilo que Cristo falou, cinge o teu rim e aperta o cinto. E aí fala aqui, ó, esse cinto apertado é aquele de Atos 12, versículo 8. O anjo aparece para São Pedro que estava preso e diz para ele, levanta do sono, cinge as tuas vestes. Isso é, aperta o cinto da tua conduta. Por onde você está caminhando? Por onde você vai? Quanta gente que eu já conheci que num momento inoportuno bateu as botas e foi sem confissão, foi sem sacramento, não recebeu unção dos enfermos, não rezava direito, lascou com a vida dele. Quantas pessoas que eu já conheci assim? Segundo, aquilo que Cristo falou, esteja com a lâmpada acesa. Por quê? Porque quem consegue dormir com um monte de lâmpada? Quem consegue dormir com um monte de lâmpada? Todo mundo dorme no escuro. Ou tem alguém aqui que dorme com lâmpada acesa? Eu conheci uma pessoa que dormia com a lâmpada acesa. O meu avô, sabe por quê? Aí. O meu avô tinha um sapo na varanda da casa dele que morava debaixo da geladeira dele. E toda vez ele tocava o sapo, ele foi lá e matou o sapo.
enterrou. Daí uns dias ele escutou o sapo cantar lá, rosnar lá, ele foi lá, o mesmo sapo lá debaixo da geladeira, pegou e meteu o olho da enxada e matou. Umas 4 vezes ele fez isso. Numa bela noite ele escutou o barulho do sapo dormindo. Antigamente a gente tinha um criado mudo, que fala, né, do lado da cama. Ele apertou o negócio do abajur aqui, acendeu, o sapo estava do lado dele na cama. Pensa num homem bruto, mais alto que eu, viveu 92 anos. Que assustou e virou uma menina. Nunca mais dormiu com a luz apagada. Só que eu te pergunto uma coisa. Isso é um sinal de Deus. Porque como é que pode você ficar matando, partindo o sapo do meio e o sapo tá lá? Deus está dando um sinal para o seu. O demônio está aí na tua vida, está te atentando, está cutucando o seu. Satanás, ele aparece assim, em forma de bicho peçonhento, bicho meloso, asqueroso. Sapo é isso aí. Deus está mostrando, e a pessoa, em vez de buscar confissão, buscar missa, buscar rezar, continua do mesmo jeito. O que está acontecendo com um homem desse? Eu não tenho vergonha de falar da minha família, não, gente. O que é certo, o que é errado. Deus está mostrando e você não busca o caminho certo. Você está dormindo? Está dormindo? Não dá. Você tem que estar com a lâmpada da tua alma acesa. Não dá para desviar do caminho certo. Não dá. Terceira e última para mim liberar você, que já está com 35 minutos aqui. A expectativa que Cristo falou, seja como um homem que espera o teu Senhor chegar, que quando ele bater na tua porta, ó, você já abre. Você não está ali dormindo, vai vestir calça, vai levar... Ih, não. Deus bateu, você tem que estar pronto. É aquilo que eu falei lá no começo. O cavalo está passando arriado, não fica aí olhando para o tempo. Não, será que eu monto? Não, a hora é agora, senão você rodou. É o homem que espera o Senhor voltar, como fala em Ezequiel 3,17. Filho do homem, eu te constituí uma sentinela, isso é, uma pessoa que vigia. Deus quer levantar você nessa consagração para você ser uma sentinela, uma pessoa que vigia. A verdade, ela vem, ela bate na nossa porta, a gente tem que abraçar. Só que o que acontece nos dias de hoje? As pessoas estão tão dodói, quando você fala uma verdade, elas rechaçam, vocês ficam com raiva do ser. Por exemplo, o irmão vai vir aqui daqui uns dias, ó, como é que... Falta só 20 dias para o retiro, se eu não me engano. 19 dias está faltando para o retiro aí, olha que rápido que passou. Gente, o irmão vai falar a verdade aqui. Não seja uma pessoa ignorante que rechaça. Deus, ele usa de um jumento, igual esse irmão que vai vir é um jumento. Só que Deus usa do jumento para falar. E pegando o gancho do jumento, o Balaão estava lá, o jumento falou com ele. E mesmo assim ele continuou dormindo espiritualmente. Deus usou de um jumento, de um bicho irracional para falar. Onde se viu um negócio desse? Se é esquisito você ver até um papagaio remendar o que você fala, imagina um jumento falando, abrindo aquela bocona e falando com você. O homem estava dormindo. E aí termina dizendo, Isaías 21:8. Em meu posto de guarda, Senhor, eu me mantenho o dia inteiro, e em meu observatório permaneço de pé toda a noite. Eu pensei que estava acabando, mas não acabou não. Falta 3 minutos ainda, aguenta aí. São Paulo, ele fala em 1 Coríntios 3:12. Eu falo porque minha mulher está me olhando torto lá no fundo. Se alguém edifica sobre o fundamento, com ouro, com prata, com pedra preciosa, ou com madeira, com feno ou com palha, a obra de cada um vai aparecer no dia que você morrer, São Paulo fala aqui. Aí Santo Tomás fala, o que é edificar no fundamento? É construir a santidade tua com Cristo. E Nossa Senhora que vai nos dar isso para nós. E ele fala, o que é o ouro? Que significa? É a sabedoria, a caridade e a contemplação de Deus, ficar com Deus. Isso é ouro. São Paulo está falando, se você erguer tua vida em cima desse ouro, você está feito. O que significa prata? É os atos teus de caridade com o próximo. A sua conduta e as suas atitudes. Como está a tua conduta? Como está todas as atitudes com as pessoas? Significa as pedras preciosas. Todas as diferentes virtudes que você tem que ter, a gente é chamado a isso. Por outro lado, ele fala, se você edificar a tua casa com palha, você está lascado, Santo Tomás fala. Ele fala por quê? Porque a palha, ela significa a fragilidade da falsidade, uma vida falsa. Porque a palha, você pega ela, você malemar jogou no fogo, o fogo já consumiu ela, desapareceu. Uma vida de pessoas sem virtude.
pessoa sai desse mundo, é apagada 3 meses, ninguém mais lembra de você. E aí ele fala, e o que é edificar a tua vida com madeira? Madeira para você dar talhamento, ó. Você faz um móvel, você faz um banco, só que se você pegar isso aqui e jogar no fogo também, acaba. É uma vida aparente de piedade. Santo Tomás de Aquino fala. Você mostra uma coisa dentro da igreja, mas na realidade isso é outra. Não existe aquela frase que fala, esse é o santo do pau oco, que não serve para nada. É isso aí. E também com o feno, que significa a glória humana, que passa rapidamente. Como fala em Isaías 51:12, o homem sai desse mundo como um feno, isso é, desaparece. Eu termino para você dizendo isso. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Não fica na sonolência do feno, da palha, da madeira, mas busca edificar a tua vida nesse fundamento que é Cristo e Nossa Senhora, com ouro, com prata, com pedra preciosa. Então, a gente está vindo aqui falar disso, mas toda vez que eu venho aqui, isso é um peso para mim em primeiro lugar. Torna a dizer aquilo que eu já falei aqui várias vezes, falar bonito qualquer um fala, mas o problema é você viver bonito. Já pensou cumprir comigo aquilo que Deus fala em Oséias 8:7? Visto que vocês semearam vento, agora vocês vão colher tempestade. Não dá para semear vento, nossa vida passa muito rápido. Eu e você tem que semear algo que vai produzir para a vida eterna. A primeira semana depois desses 12 dias é para você edificar a tua vida olhando para si mesmo. Onde eu estou errando? O que eu estou fazendo? Como que faz? Eu discutia com o irmão esses dias. Eu acho que eu já até falei isso, mas vale repetir, vale a pena para encerrar. Você fica tirando sarro em quem é pai de cachorro, não sei o que tem. Eu falei, irmão, você tem coragem de beijar um cachorro na boca, mas você não tem coragem de beijar a tua mãe e teu pai. Você despreza eles. Você tem coragem de brincar com um cachorro na calçada, subiar para ele, estralar os dedos para ele vir banando o rabo para você, mas você não cumprimenta uma pessoa na calçada. Você vira, a pessoa vem de encontro, você olha para o lado e para não cumprimentar a pessoa, finge que não viu. Então eu olho para mim mesmo, porque eu já fui assim. Quem está falando para você é quem já foi assim, que está procurando consertar. Então, primeira semana é isso, olhar para a minha vida e ver, eu estou edificando com palha, com madeira, com feno, ou eu estou buscando ouro, pedra preciosa, prata? É isso que Deus quer para mim e para você. Que a gente